Bom dia, tudo bem? Estamos de volta, como é que vocês estão? A tia sempre pergunta isso, é porque realmente eu me preocupo, quero saber como é que vocês estão. E mais uma vez dizer que eu estou morrendo de saudade. Eu espero que tudo isso passe logo para a gente poder se encontrar. Inicialmente, eu quero agradecer a participação dos meus amores na mentoria de ontem. Muito boa, sempre muito bom encontrar com vocês. A gente fez uma pequena revisão dos conteúdos que foram estudados agora para essas avaliações que vão acontecer na próxima semana. E para os que não puderam participar, eu também compreendo. Não pense que terão prejuízos porque não estão participando. Na verdade, teriam ganhos, né? Porque a gente vai somando o conhecimento. Mas eu também estou fazendo uma revisão em relação a esse conteúdo. Na aula de ontem eu trabalhei a revisão de preposição, que foi o nosso último conteúdo estudado. E nessa aula de hoje eu faço uma retomada dos nossos assuntos mais antigos um pouquinho, né? Então, vamos iniciar aqui. Façam um bom proveito dessa revisão, preparada assim com todo carinho, para que vocês tirem as dúvidas. Voltem às aulas e vejam lá o meu telefone, caso queiram conversar, perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão, tá certo? Vamos lá. Hoje, 7 de julho, né? Mais da metade do ano. Olha como está passando rápido. Revisão de conteúdos. Vamos lá. Eu coloquei aqui o conteúdo para as avaliações, para que vocês dessem uma olhadinha logo no início. Acentuação gráfica, monossílabos, atos e tônicos. As páginas estão aqui. Preposição, tem a revisãozinha na aula de ontem. A ortografia, né? Palavras escritas com DEZ e DES. E o uso do Z e do S no final das palavras. Também todos com a página, tá? A gente vai iniciar a revisão pelo conteúdo de acentuação gráfica, beleza? Vamos lá. Monossílabos. Primeiro a gente vai pensar nos monossílabos. Quando a gente for falar de acentuação gráfica, eu peço a atenção de vocês para que vocês observem a pronúncia, a divisão silábica, né? Porque eu vou lembrar que eu não tenho sílaba sem vogal, né? Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Portanto, eu faço essa divisão. E aí eu vejo que algumas palavras não precisam dessa divisão, não comportam essa divisão. Elas têm apenas uma sílaba. Portanto, são monossílabos, que vão se dividir em duas categorias. O que é um monossílabo? Não fique achando que apenas porque tem um nome grande é complicado. É algo difícil de entender. E você vai ver que de grande só tem um nome, pois são palavras pequenininhas. São aquelas palavras da língua portuguesa que possuem apenas uma sílaba. Isso mesmo, mono, apenas uma sílaba. Isso aqui a gente viu lá na divisão silábica, né? Por que a gente vai mexer com divisão silábica na acentuação gráfica? Porque tem tudo a ver. Tudo a ver. Como eu disse a vocês, eu tenho duas classificações de monossílabos. Eu tenho monossílabos tônicos e eu tenho os monossílabos átonos. Qual a diferença entre os dois? Monossílabos tônicos, tá aqui, ó, são aqueles que possuem uma intensidade maior, que não precisam se apoiar em outra palavra para possuir um valor fonético. Ou seja, elas sozinhas já fazem sentido. Na sua grande maioria, esses monossílabos tônicos são acentuados. Todos? Não. Exemplo, a palavra mel. Mel, né? Posso falar substância? Mel não é acentuado, mas é monossílabo tônico. Por si só, ele tem um sentido fonético. Eu sei do que se trata. Não é o meu, não. Meio de pronome possessivo, não. É o melzinho da abelha, né? Que a gente toma quando mistura com banana, no açaí, quem gosta. Mel. E justamente monossílabos tônicos, e justamente por possuir um som mais forte, a maioria deles tem acento, em sua grande maioria, não obrigatoriamente todos, tá? Veja exemplos de palavras monossílabos tônicos, terminados em a, pá, cá, lá,
chá. Terminados em é, fé, ré, pé, crer, ver, né? Ver, crer, acreditar. Terminados em ó, nó, sol, sozinho, dó, peninha, né? Pó e nós. Mas aí a gente tem mel, né? Que a gente lembrou lá. Pensem também na significação. Se ele tem um sentido fonético, um significado sozinho, não precisando apoiar-se em outras palavras, eu vou ter sim um monossílabo tônico, certo? Depois eu tenho a segunda classificação dos monossílabos. Monossílabos átonos. Os monossílabos átonos são aquelas palavras de uma única sílaba que possuem uma intensidade mais fraca. Eles não conseguem ser independentes. Precisam estar sempre acompanhados de outras palavras. Precisam se apoiar nessas palavras para poder ganhar som, para poder ter um sentido, um significado, um valor semântico. Exemplos: que, em, nos. Lá era o nós, aqui é o nos. De, li, te, se, me, o, os, o a, o as. Para entender melhor como é que o monossílabo átono se apoia em outra palavra, veja como fica em uma frase. Ontem nós fomos passear bicicleta. Tá faltando alguma coisa? O de, nesse caso, é uma preposição que vai ligar termos da oração. O de tem uma função, sim, dentro da palavra, mas ele não, dentro da frase, quer dizer, dentro da frase, mas ele não tem um sentido sozinho. Se eu retiro ele e vou usá-lo aleatoriamente, ele não tem um sentido sozinho. Mas dentro da oração, dentro dessa frase, ele serve como uma ponte de ligação entre um verbo e um substantivo que vai organizar essa frase. Ela ganha um sentido também com esse uso. Mas se eu retiro e uso ele sozinho, ele não tem um significado independente. Assim como na segunda, não tenha medo. O cachorro não vai te machucar. Aí eu tiro o ozinho lá na frente do cachorro, né? Que nesse caso esse o é um artigo. O te machucar é um pronome do caso oblíquo. Não tenha medo. Cachorro não vai machucar. Se eu tiro e vou usá-los aleatoriamente, eles não têm um sentido sozinhos. Eles precisam apoiar-se em outras palavras para ganhar um significado. Esses são os monossílabos átomos. Os tônicos, eles têm um sentido independente, certo? Aí a gente parte para a acentuação gráfica propriamente dita, conceituação e a divisão por a classificação dela quanto à posição da sílaba tônica. A acentuação não é uma coisa difícil. Precisamos cuidar apenas duas coisas que vão nos ajudar na hora de acentuar as sílabas. Sempre separar as sílabas, por isso que a gente vai falando de separação silábica o tempo inteiro, e pronunciar as palavras em voz alta. Na hora da prova não, né? Mas eu fico assim, ó, janela. Aí eu sei qual é a sílaba mais forte, qual é a posição dela. Cadeira, né? Aí eu faço automaticamente a separação silábica, ainda coloco a sílaba mais forte em evidência. Regras gerais. Nós só acentuamos as 3 últimas sílabas de cada palavra. Independente do tamanho da palavra, as sílabas tônicas estão presentes somente nas 3 últimas. Ah, eu tenho uma palavra com 5 sílabas. Não importa. As 3 últimas sílabas é onde vai estar a sua sílaba tônica, tá certo? Só há uma única sílaba tônica em cada palavra. A tônica é a forte e a sílaba átona é a fraca. Aí a gente pensa o seguinte, eu vou saber qual é a tônica quando ela está acentuada. Não. Nós temos o seguinte entendimento. Eu já falei sobre isso, vou repetir novamente por conta da nossa revisão.
Nós temos o acento tônico e o acento gráfico. Qual é a diferença de um para o outro? No acento tônico, eu tenho a sílaba forte, a sílaba tônica, a tonicidade da sílaba na palavra. Eu tenho a presença dessa sílaba forte, independente dela ser acentuada ou não. Já o acento gráfico é o acento mesmo, é o acento agudo ou circunflexo, é a presença deste acento. Então, todas as palavras têm uma sílaba mais forte, mas não obrigatoriamente elas serão acentuadas, certo? Essa é a diferença, tá bom? Então, a gente já falou sobre os monossílabos tônicos, que geralmente serão acentuados, não todos obrigatoriamente. Monossílabos tônicos são aquelas que têm apenas uma sílaba e acentuamos todos os monossílabos terminados em a, as, es, os. Exemplo: pá, sol, dó, cre, vê. A gente viu no exemplo quando a gente estava falando sobre os monossílabos tônicos, certo? Monossílabo, apenas uma sílaba, acentuados quando terminados aqui, ó. Quando terminados em a ou as, né, no plural, ou es e os, certo? Dos monossílabos. Aí a gente vai lá para a sílaba, para a oxítona, última sílaba tônica. Olha, tá vendo os quadradinhos aqui, ó? Aliás, os círculos, desculpa. Os círculos aqui, ó. O que tá pintadinho é o último. Isso quer dizer que é a última sílaba mais forte, contando do final para o começo, tá? Última sílaba tônica. Acentuamos todas terminadas. Olha a regra dos monossílabos tônicos. Aqui eu vou repetir, mas eu vou acrescentar terminadas em e em. Então, última sílaba tônica e serão acentuadas todas terminadas em as, es, os. Ou no singular, a, e o. Exemplo: Amapá, café, cipó, também, parabéns, armazém, alguém, certo? Ninguém. Aí a gente vem para a regra das paroxítonas. Olha como a partir do conhecimento da regra das oxítonas, as paroxítonas se tornam mais simples. Aqui, ó, penúltima sílaba tônica, acentuamos todas as que têm a penúltima sílaba tônicas, menos a regra da oxítona. O que isso quer dizer? Que todas as palavras que eu perceber que é a penúltima sílaba mais forte, sendo paroxítona, terminadas em qualquer letra, tirando as das oxítonas, né? A exclusão do a, as, es, os, em e ens, todas as demais paroxítonas serão acentuadas em qualquer terminação com a exclusão da regra da oxítona, certo? Ela fica mais simples quando eu lembro, quando eu entendo a da oxítona, porque eu vou saber que as paroxítonas têm a regra de exclusão das oxítonas, certo? Lembrem-se disso. Mais fácil do que isso, das proparoxítonas, olhem aqui, ó. A posição é a antepenúltima. A antepenúltima sílaba tônica, todas as proparoxítonas são acentuadas. Se eu percebo que a antepenúltima é a sílaba mais forte, eu vou saber que todas essas palavras serão acentuadas, devem ser acentuadas. Aqui a gente faz a gente conclui a parte de acentuação gráfica, tá? Agora a gente vai para o nosso próximo conteúdinho. Lembrando que ainda tem preposição, mas a preposição eu fiz a revisão na aula de ontem, tá bom? Uso do de, ez e des no início das palavras. Isso aqui é simples. Ah, tia, mas a senhora já sabe. Não, vocês vão saber também, é simples.
Quando é que eu vou usar o DEZ e quando é que eu vou usar o DES? O DEZ, 10, não é nada mais que um numeral, não é? 10 é o 10. Eu vou usar esse DEZ para todas as palavras que sejam derivadas do numeral 10, da quantidade 10. Aí eu coloquei aqui, ó, toda vez que vocês pensarem, a 19, DEZ, 18, DEZ, dezena, porque é o conjunto com 10 unidades, né? Dezena. Toda vez que eu tiver essa perspectiva de uso em relação ao número 10, todas as palavras serão iniciadas com DEZ, ligadas ao numeral 10. Sendo assim, as outras palavras que não têm nada a ver com o numeral 10 serão escritas com DES. Olha aqui, ó, 10 não é nada mais que um numeral. Exemplo, 10, 16, 17, 18, 19, dezena, porque estão diretamente ligadas ao numeral 10. Já o DS é prefixo de negação ou ação contrária em algumas situações. Porque eu tenho uma palavra desespero. Não tem nada a ver com 10, então eu já sei que é o numeral 10, então eu já sei que vai ser DES para escrever desespero. A mesma coisa ocorre com a palavra desejo, certo? Desejar. Se não tem nada a ver com o numeral 10, eu vou escrever com DES. E também, quando eu for trabalhar, quando eu for escrever as palavras que tenham esse sentido de negação, tá? Quando eu digo assim, ó, necessário, desnecessário. O des, na frente do necessário, é um processo de negação. É o prefixo de negação. Então, eu sei que também eu vou escrever com DES. Então, vocês guardem a informação de que se eu tenho alguma ligação com o numeral 10, eu vou colocar DEZ, mas se eu não tiver DES, tá? E quando eu for trabalhar também, quando eu for falar dos processos de ação contrária, né? De antônimo ou de negação. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Esta é uma atitude cabível, que dá certo para a gente fazer. Aí eu vou colocar o processo inverso. Esta é uma atitude descabível, ou qualquer outra que não seja derivada do numeral 10. Olha como tranquilinho isso daqui, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui, tirando uma questãozinha que tem no livro de vocês, lá na página 36, aí tem assim, ó. Algumas palavras da nossa língua formam um antônimo contrário, apenas pelo acréscimo do prefixo 10. Ordem, desordem. Ativar, desativar. A partir dessa informação, forme o antônimo das palavras abaixo. Organizar, colocando o prefixo de negação, desorganizar. Ocupado, processo de negação, antônimo, desocupado. Obedecer, desobedecer. Aparecer, desaparecer. Arrumar, desarrumar. Inibido, desinibido. Certo? Beleza? E todas aquelas outras que não forem derivadas do numeral 10. Joia? Por último, do nosso conteúdozinho de prova, uso do S ou Z nas palavras. Z no final. Z no final. Eu até falei com os meninos que estavam na mentoria, né? Mas não vai ficar difícil, não. A letra Z no final de uma palavra é pronunciada como se fosse um S, formando uma nova família silábica. As, né? O sonzinho, as. Eu não pronuncio um Z, eu pronuncio o som de S mesmo. As, is, os, us. Observe as figuras abaixo. Raiz, nariz, des, juiz. Utilizando a mesma regra, leia as palavras. Olha aí, ó. Capuz, giz, des, veloz, cartaz, chafariz, faz, juiz.
arroz, nariz, cuscuz, luz. Som de S. O que é que eu vou perceber no uso desse Z no final das palavras? Essas palavras são palavras oxítonas. Arroz, última sílaba tônica. Som de S no final, mas é escrita com Z. Então, regrinha básica. Pronunciem essas palavras, percebam a tonicidade da sílaba. Se essa palavra for uma palavra oxítona, a sua última sílaba, com o sonzinho de S no final, será escrita com Z. Isso. Será escrita com Z. Aí a gente fica assim, são todas? São. Vocês colocam lá, vocês fazem aquela pronunciazinha assim, ó, chama como se fosse alguém que está um pouquinho distante, né? Então, quando você chama, que você percebe a tonicidade da sílaba, você vai ver que ela é uma palavra oxítona com um sonzinho no final de S. Então, na verdade, ela não vai ser escrita com S, ela vai ser escrita com Z. Ó, capuz. Não é oxítona? Esse sonzinho final não se parece com o som de S? Então, é escrita com Z. Giz é um monossílabo, tá? Aqui, giz é um monossílabo. 10, a gente já viu na atividade anterior, quando for o numeral 10, né? Quantidade, número 10, escrito com Z. Veloz, cartaz, chafariz, paz é monossílabo, juiz, não é, tá? Juiz é oxítona. Arroz, nariz, cuscuz e luz. Oxítonas com esse sonzinho parecido com o som de S. No final da sílaba, eu vou escrever com Z, certo? Aí aqui a gente tem traz ou traz. Qual é a diferença? Quando a gente olha, tia, um termina com S e é acentuado, o outro termina com Z e não é acentuado. O primeiro traz é um advérbio de lugar, determina posição, lugar. O segundo, com Z, é um verbo, do verbo trazer ou levar. Dá para fazer a ligação? As palavras traz e traz são homófonas. Olha aqui, ó. Desculpa. São homófonas. Homo, parecidas em alguma coisa, né? Homo. Fonas é de sons. Então, isso quer dizer que elas têm sons muito parecidos, muito semelhantes. Elas possuem o mesmo som, porém grafias diferentes, né? Como vocês dizem, uma é com S e é acentuada e outra é com Z e não é acentuada. Então, as grafias são diferentes, mas os sons são iguais. Os significados também são diferentes. É por isso que esses monossílabos tônicos causam muita confusão na hora de escrever. Causavam, porque a partir de agora não vai causar mais. Vocês vão entender a diferença e vão lembrar delas o tempo inteiro. Quando usar o traz? Com acento e S. Quando é que eu vou usar? O traz com S e acento agudo é um advérbio que significa parte traseira, na parte de trás. Aqui, ó. Sendo utilizada como sinônimo de atrás, detrás, após e etc. Como é que eu vou fazer essa percepção, essa ligação? Não olhe para trás, ó, não olhe para trás enquanto dirige. Não olhe para trás enquanto corre, né?
é mais aplicável à idade de vocês. Não olhem para trás enquanto correm. Trás, tá aqui, ó, parte de trás, para trás. Depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina. Ele está, em que lugar ele está? Atrás da cortina. Lugar, posição. Com certeza, existe muita coisa por trás desse caso político. Por trás, por baixo, depois daquela situação, existe algo que a gente não sabe. Observe, a palavra atrás é grafada com S no final e, portanto, o termo atrás, com Z, está incorreto. Como a gente confunde esse som, né? A gente tende a escrever incorreto. Mas eu vou colocar na situação de saber se é uma posição ou se eu tenho a troca dessa palavra por outra que é levar. Se eu não conseguir aplicar essa regrinha de troca, eu vou saber que uma é advérbio de lugar e que a outra é uma conjugação do verbo trazer, certo? Quando é que eu vou usar o traz com Z? O traz com Z é uma forma verbal do verbo trazer, que significa transportar, levar, conduzir, caminhar, ocasionar, oferecer, certo? Olhem aqui os exemplos. Todos os dias, Joana traz sua marmita. Eu posso substituir esse traz por leva? Façam a troca aí junto comigo. Todos os dias, Joana leva sua marmita. Se eu consigo fazer essa substituição, então, certamente, aqui eu tenho o verbo trazer e não o advérbio de lugar, certo? Dinheiro não traz felicidade. Dá para trocar? Por exemplo, ocasionar? Dinheiro não ocasiona felicidade. Então, é uma forma verbal, não é um advérbio de lugar. Traz o guarda-chuva, pois está chovendo. Leva o guarda-chuva, pois está chovendo. Forma verbal do verbo trazer e não um advérbio de lugar, certo? Outros usos da letra Z, né? Em sufixo tris. Sufixo é a terminaçãozinha da palavra, tá? Finalzinho da palavra. Em sufixo tris, formador dos femininos. Exemplo, imperatriz, tem o imperador no masculino, imperatriz no feminino. Quando eu tenho esse imperatriz, atriz, embaixatriz, ele vai ser escrito com Z, porque o triz é um formador dos substantivos femininos, certo? Todas as vezes que eu tiver esse sufixo tris como formador do feminino, né, eu vejo o masculino e vou transformar no feminino. Se eu tenho essa finalizaçãozinha, esse sufixo, essa terminaçãozinha de tris, será escrito com Z, certo? E eu acho que, por último, das regrinhas que a gente vai precisar lembrar, diante de substantivos abstratos que foram formados a partir de adjetivos. O que isso quer dizer? Eu tenho ríspido, que é um adjetivo, e eu vou transformá-lo no substantivo abstrato, a rispidez. Essa rispidez será escrita com Z no final. Eu tenho um adjetivo pequeno e vou transformá-lo em um substantivo abstrato, pequenez. Esse nez, no final, será escrito com Z. Altivo, altivez. Insensato, insensatez. Todas essas que são derivadas, né, são palavras que se formam a partir de adjetivos, né, e se transformam em substantivos abstratos. Vamos lembrar o que é um substantivo abstrato, né, para depois não ficar, meu Deus, concreto e abstrato, né? Primeiro, substantivos são todas aquelas palavras que nomeiam seres, sentimentos em geral, né? Quando é que ele é concreto? Quando ele tem uma existência independente. Mesa, cadeira, borracha, cama, óculos, né?
Ele tem uma existência independente de ser meu ou não, eu tenho óculos em qualquer lugar. Já os substantivos abstratos são seres dependentes. Eles precisam de um outro ser para concluir a sua existência. É o caso dos sentimentos, né? Raiva, tristeza, alegria, afeição, carinho, mais sabedoria, né? Ele é uma pessoa, ele tem muita sabedoria. Eu percebo pelas atitudes da pessoa que é uma pessoa sábia, mas a sabedoria sem alguém a gente não consegue mensurar. Então, os substantivos abstratos são aqueles que dependem da existência de um outro ser para que eles se realizem, certo? Então, os adjetivos que serão formados a partir, aliás, os substantivos abstratos que serão formados a partir dos adjetivos serão escritos com Z no final, certo? Tudo bem, meus amores, se a gente estivesse assim, ó, junto na interação, eu ia ficar, e aí, tudo bem? Faz o joinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, até a prova na próxima semana, a gente tem ainda uns dias, vocês podem entrar em contato comigo, pede a mamãe, tá? Para falar comigo, que eu estou à disposição de vocês. Palavras escritas com S, isso daqui, ó. As palavras escritas com S, suas derivadas também serão escritas com S. O que isso quer dizer? As palavras que são as suas primitivas, as palavras mães, né? Que são escritas com S, as suas derivadas também serão escritas com S. Exemplo, casa, casinha, casebre, casarão. Apesar do som de S, de som de Z, elas são escritas com S. Então, se casa, que é a primitiva, é escrita com S, as demais derivadas que são relacionadas à palavra casa também serão escritas com S. Mas, porém, entretanto, se nas primitivas, nas palavras primitivas, não houver nem S e nem Z, elas serão escritas com Z. A mesma coisa serve, gente, se a palavra for escrita com Z, a primitiva, as derivadas também serão escritas com Z, tá? A regra é essa. Se a primitiva for escrita com S, as derivadas também serão escritas com S. Se a primitiva for escrita com Z, as derivadas também serão escritas com Z. Mas, nas primitivas, se não houver nem S e nem Z, elas serão escritas com Z. Olhem os exemplos que eu coloquei aqui abaixo, ó. Daqui, ó. A atual não tem S nem Z. A palavra que vai ser derivada, ó, atualizar, vai ser escrita com Z. Economia não tem S e nem Z. A palavra derivada, economizar, vai ser escrita com Z. Palavra primitiva, escrita com S, as derivadas também serão escritas com S. Palavra primitiva, escritas com Z, as derivadas também serão escritas com Z. Se a primitiva não tiver nem S e nem Z, a derivada será escrita com Z, certo? Deixa eu apagar aqui. Ótimo. Então, a gente finaliza nossa revisão. Façam sua atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa, né? Atividade de casa. Não vou passar a atividade de casa, vou deixar vocês livres para estudarem para a atividade avaliativa. Desejo a todos uma boa prova. Fiquem em casa, lavem as mãos, falem comigo se vocês precisarem. Ou se não precisarem também, só para mandar um oizinho, tá? Beijo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, tá?